Seguindo a nossa caminhada, Marcos, estava lá o Marcos, próspero, conseguiu múltiplas fontes de renda, conseguiu superar a sua história. Um casamento, inclusive, que eram os portões do inferno, se tornaram os portões dos céus. Um homem que superou sua história muitas vezes estava lá, podendo dizer: bom, agora posso descansar tranquilamente. Alcancei tudo. Mas apareceu Dáquila no seu caminho, professor. Você novamente estava inquieto? Me conta essa história. Esse é um ponto que as pessoas vão passar nas suas vidas e é interessantíssimo, Carol. Esse ponto é interessantíssimo, pessoal. Todo mundo vai passar por isso, tá? Inclusive, sempre lá no grupo do Mastermind, nós sentamos... Você sentar em uma roda de pessoas milionárias é interessante, porque você ouve conversas do tipo: esse ano eu faturei 450 milhões. Esse ano nós batemos 1 bi. Esse ano nós fomos mal, nós batemos 160 milhões. E assim, nossa, que pena. Médio. E dessa forma, assim, né? Eu nunca cheguei nesses patamares aí, mas eu sempre estive ali. Essas pessoas é assim: se você ganha 2 ou 3 ou 4 milhões por ano, você fica bem quietinho, colhidinho ali, porque você é um Zé Ruela, tá? Então, mas você ouve ali umas conversas interessantes, mas eu ganhei muitos milhões também, e eu cheguei aonde eu jamais imaginei. Nunca imaginei, Carol, que chegaria o dia assim que eu penso: eu vou comprar uma caminhonete zero. Eu vou lá na agência, compro, volto para casa. Eu poderia fazer isso o tempo todo que eu quisesse, mas eu não faço, né? Mas eu jamais imaginei que eu chegaria. E aí, aconteceu o seguinte: um dia se tornou tudo sem sentido. Comprar carro já não valia mais a pena. Comprar roupa de marca perdeu a graça, tá? Viajar eu não sou muito fã, não. Eu não gosto, né? Eu prefiro ficar em casa. Eu sou quase como uma árvore, né? Eu sou quase raízes. E a vida perdeu o sentido, porque eu não tinha mais propósito, tá? Porque o meu propósito era um só: ficar rico. Eu queria ficar rico, eu queria ter dinheiro, eu queria saber o que era ter dinheiro. E isso me moveu durante muito tempo. Quando eu cheguei ao meu propósito financeiro, embora eu sirva muitas pessoas, eu senti que faltava algo no meu trabalho, Carol: a certeza absoluta da verdade, plena e convicta, de não ter qualquer dúvida que você tinha entendido os meandros da verdade. Diga: isso aqui é a verdade, porque a verdade vos liberta. E eu estava procurando, eu comecei essa pesquisa, mas eu não encontrava de forma nenhuma, né? E eu comecei a buscar em grupos, participar de um grupo aqui, outro grupo ali, fui para vários grupos de mentoria, fiz mentoria aqui e eu percebi, mas esses caras estão mais perdidos que eu, eles sabem menos que eu, todo mundo fala sempre a mesma coisa. E vários alunos me mandavam material de Dáquila, e eu achava, vou ser sincero, eu acho que a grande maioria das pessoas, no mínimo, doido demais para ser real, né? Era muito... Nossa, tava muito fora da casinha. Aí eu pensava: isso aqui é feito especial, né? Quando você olha toda aquela energia, aquelas coisas. E aí, quando você chega ali para falar, então, de Id Bell, por exemplo, o famoso ET Bilu, você fica... não, isso aqui tá fora. Então, os alunos me mandaram muitas mensagens sobre Dáquila e ela foi passando na minha vida. Até que um grande mentor meu, que para mim é uma das pessoas mais iluminadas do planeta Terra, quem nunca leu, leia Greg Braden, o escritor do livro A Matrix Divina. Greg Braden é um cientista, tá? Um cientista mesmo, peer-reviewed, daquele que fica lá no meio. É um cara, um monstro da física quântica. E quando Greg Braden começou a escrever O Segredo dos Pergaminhos do Mar Morto, minha gente, O Segredo Isaías, quando ele começou a falar a verdade, a verdadeira história de Cristo que ele traz, o livro, quando ele começou a citar o livro de Enoque, e quando Greg Braden escreveu o livro, que em inglês é Human by Design, que eu acho esse título extraordinário, cara. Human by Design, ele traz a mensagem de o homem sob encomenda. Imagina, o homem construído. Uau! Cara, isso é demais. E aí veio traduzido para o Brasil depois com Mistérios por Trás da Nossa Origem. Quem nunca leu, leia. Os Mistérios por Trás de Nossa Origem. E quando o Greg Braden começou a falar de tudo aquilo, e aí chegou em minha vida a história dos Anunnakis, né? Os Anunnakis já vinham... Aí eu disse: achei! Aí eu achei, gente, achei o que eu estava procurando. E aí eu precisava de alguém com fontes confiáveis, né? Eu precisava de alguém e eu precisava falar com esse alguém. E aí, adivinha? Aí sim, aí eu cheguei a Dáquila. E aí eu fui assistir algumas coisas de Dáquila, aí eu fico aqui o meu abraço, né, para o Rafael Hungria,
O Rafael Hungria é uma pessoa que faz um trabalho online que, cara, a coragem daquele cara, eu admiro ele demais. Ele não sabe, mas eu admiro ele. Ele é engraçado, né? Porque ele tem uma didática para falar, eu fico encantado, eu fico assistindo ele, né? E eu digo para minha esposa: esse cara não muda o temperamento. Eu grito, eu rio, eu gesticulo, e ele não, ele olha assim, então vamos à próxima pergunta. E aí os caras postam uma besteira lá e ele não se altera, ele não xinga, cara, tem o meu respeito, é um gênio e é uma das pessoas mais corajosas que eu já vi até hoje, porque eu falo de dinheiro. Rafael Hungria, cara, ele dá pau na religião, pô. O cara, você tem que ter um peito para falar de religião, né? Eu não tenho, eu digo, como a gente combinou, eu disse, eu não falo de religião, eu não falo, tá? Não adianta tentar discutir comigo religião, eu fujo, tá? Eu não tenho conhecimento para isso e eu acho que é um tema muito delicado. E ele não. Então apareceu um recorte do Rafael para mim, e eu logo aprendi uma coisa na minha vida. Cara, não perde tempo, pergunta logo quanto que o cara quer, quanto que custa a consultoria, né? Já mandei logo uma mensagem para ele, queria contratar ele para ele ser meu mentor, eu queria que ele me passasse todas aquelas informações. Ele não tinha tempo, de fato ele não tem mesmo, mas eu entrei na mentoria dele, assisti por um tempo, e aí eu comecei a me inteirar de tudo aquilo, mas Dáquila ainda era um mistério. E ele falava de Dáquila, eu disse, bueno, aí eu estudei tudo aquilo, fui lá, entendi Dáquila, que não, Dáquila vai revolucionar o mundo. Agora eu entendi Dáquila. Aí eu consegui compreender que Dáquila era um ecossistema, que Dáquila era um grupo de pesquisadores, que Dáquila, na verdade, era a pureza da verdade. Dáquila é o que não existe mais. Não existe mais Dáquila. Só existe Dáquila. Entende? Não existe em outros lugares. Não adianta procurar. É fundamentado, porque tem que existir um lugar, né, Carol? Tem que existir um lugar onde a verdade existe. E ela está ali. E aí eu comecei a estudar tudo aquilo. E aí sim, aí a gente chega na parte a parte mais difícil de superar, que é quem trouxe a verdade para Dáquila, né? Quem trouxe, quem está lá em Dáquila, né? Essa é a parte difícil das pessoas aceitarem que existem sim seres, eu gosto de chamar de luz, existem sim seres iluminados aqui, existem sim seres preocupados com a humanidade, trazendo a verdade. E aí eu gravei um vídeo falando de Dáquila, e aí os meus alunos me mandaram trocentas mensagens me convidando para Dáquila, né? E aí virou aquela comédia que eu contei na minha palestra lá, até a minha história, até chegar em Dáquila. E eu fui a Dáquila, né? E em Dáquila, Carol, eu descobri um tesouro.